Boa noite, queridos irmãos, como é bom retornar para sua casa, para o seu ambiente de conforto, para esse momento, como é bom estarmos juntos. Eu espero que você esteja bem nessa noite, nesse domingo, dia 5 de abril de 2020. E a nossa oração, a nossa expectativa é que esse tempo de culto ao Senhor seja um momento especial para que você converse com Deus, ouça a palavra de Deus, adore ao Senhor e seja renovado na sua esperança, na sua fé e na sua convicção de quem Deus é. Por isso eu quero te dar aqui um aviso, né? Você agora vai entrar junto comigo no momento de culto ao Senhor. Por isso, se você está com a sua família ou se você está sozinho nesse momento, eu quero recomendar que você considere esse tempo como um tempo de adoração. Então, se você não está assistindo este culto pelo celular, desligue, né, ou deixe no modo silencioso o seu celular. Se você está na sua casa, tente não fazer outras coisas, tente não distrair. Faça como se você estivesse agora nesse momento aqui como igreja reunido no nosso espaço físico. E nós estamos simultaneamente unidos agora como igreja. Por isso, vamos adorar ao Senhor, vamos cultuar ao Senhor, independente de onde você esteja, mas entenda que você está no momento de adoração. Então, quero te convidar
a orar comigo nesse momento e a se concentrar nesse tempo de louvor, nesse tempo de ouvirmos a palavra e de oração ao Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de sermos igreja, independente das limitações. Obrigado porque nós podemos aqui agora entrarmos, ó Deus, diante do Senhor, no lugar santo, com confiança, com ousadia, e nós podemos juntos como igreja nos reunirmos, mesmo que à distância. Ó Deus, nós estamos ligados no Senhor e ligados uns nos outros, e é por isso que nós te suplicamos para que o Senhor abençoe este momento de culto ao Senhor, que o teu nome e a tua pessoa, ó Deus, sejam glorificados, sejam benditos, sejam adorados nesse momento, e que cada pessoa que está aqui acompanhando esse momento de culto seja conduzido a uma verdadeira adoração em espírito e em verdade neste momento. Fala a cada coração, em nome de Jesus, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar ao Senhor. Meus queridos irmãos, nessa noite, nesse domingo, eu quero falar a cada um dos corações que estão conectados nesse momento, e eu quero também trazer as boas-vindas a você que chegou até o nosso vídeo, chegou até o nosso canal, seja você membro da Igreja Batista Paulistana, ou um amigo, um congregado, ou não, né? Que bom que você está ouvindo essa palavra. Mas o tema da mensagem de hoje é: no mundo sem expectativas, sejamos movidos pela esperança. No mundo sem expectativas, sejamos movidos pela esperança. E essa é uma palavra pertinente para os tempos atuais, porque, de certa forma, nós somos seres movidos por expectativas e pela esperança. Uma das piores sensações do ser humano é quando ele perde as suas esperanças e as suas expectativas. É quando ele fica frustrado quanto àquilo que ele esperava. Alguém que espera por um plano que nunca se cumpre, seja ele um plano de carreira, uma faculdade, um casamento, uma família, um plano financeiro, isso frustra o indivíduo. A frustração da expectativa é algo que ocasiona constantemente um sentimento de abatimento quanto às perspectivas da vida. Eu me lembro que há algum tempo atrás, quando eu fazia missões urbanas na cidade de São Paulo, eu visitava alguns albergues municipais, eu tentava evangelizar pessoas que estavam em situação de rua. E conversando com alguns, eu conheci pessoas que tinham formação superior, cursos acadêmicos, que tinham família e filhos, mas que por alguma desilusão, eles perderam qualquer tipo de expectativa futura de vida. E o fato deles perderem essa expectativa fez com que eles desistissem de qualquer plano e até mesmo os conduzisse a não terem mais um sentimento de dignidade humana, a ponto de morarem nas ruas ou entrarem em vícios. Quando nós, seres humanos, perdemos esse tipo de esperança futura, nós ficamos entregues à nossa própria natureza e à nossa própria sorte. A proposta de uma vida que não se frustre com expectativas, sejam elas religiosas, morais ou culturais, foi uma proposta filosófica que ganhou força nos tempos atuais, baseados, por exemplo, na corrente do niilismo. Existe o niilismo conforme Friedrich Nietzsche escreve, né? Nietzsche descreve o niilismo passivo, o niilismo ativo, mas sejam eles de qual perspectiva, né? A ideia de que você não deve se basear em expectativas ou em esperanças morais, religiosas ou culturais, também ganhou a forma do existencialismo, propagados aí por Soren Kierkegaard ou por Jean-Paul Sartre, a ideia de que a vida não tem sentido. Sabe, meus irmãos, talvez isso possa soar como um conceito de intelectualidade avançada, a vanguarda da intelectualidade, mas no fundo pode ser uma grande afronta a algumas convicções de fé ou a uma tentativa de não nos frustrarmos mais. Aliás, Freud, o fundador da psicanálise, teria escrito que, por fim, resta ainda o enigma doloroso da morte, para o qual até agora não foi encontrada qualquer solução e provavelmente nunca será. O fato é que todos os tipos de pensamentos, de convicções ou de correntes filosóficas que beiram aí o niilismo, o existencialismo, podem nos levar
a perdermos qualquer expectativa esperançosa nesta vida ou talvez pós-vida, se nós não compreendermos, a realidade de uma forma equilibrada. Se tirarmos o elemento esperança dos nossos corações, sobrará a cada um de nós uma certa passividade, caso a gente não encontre algo maior que venha nos mover. Por isso, meus irmãos, os tempos em que nós vivemos exigem de nós, o tempo de pandemia, o tempo de ansiedade e o tempo em que algumas expectativas estão sendo frustradas, esse momento atual exige de nós uma reafirmação da nossa esperança em Deus. E quando nós reafirmamos a nossa esperança em Deus, nós podemos nos mover de forma prática num mundo que carece de propósito, de sentido e que está se frustrando. Talvez você que está me ouvindo agora tenha entrado em algum estado de frustração, de decepção, algum momento em que você tinha planos para hoje, uma viagem, um casamento, um curso, alguma coisa financeira, uma empresa, e esses planos agora, diante de uma crise mundial, eles estão sendo frustrados. Meu irmão, essa palavra é para cada um de nós, é para você que está passando por esse momento. E o texto bíblico que nos inspira é Hebreus capítulo 10, do verso 21 em diante. Nós lemos assim: temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, e assim nos aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Veja que o autor de Hebreus ele fala assim: apegue-se a esta firmeza, não porque você crê muito, mas porque Deus é fiel. Apegue-se a essa firmeza pelo objeto do qual você crê, pelo alvo da sua convicção, não pela sua circunstância, não por você, mas por em quem está a sua esperança, que é Deus. E considere uns aos outros para incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meu irmão, primeira base sólida que a palavra de Deus nos coloca aqui para renovarmos as nossas expectativas e esperanças é nos lembrarmos da firme convicção que nós temos. Eu te pergunto, de onde vem a nossa convicção? Quando você está convicto de algo, quando você crê em algo, quando você acredita que algo é real ou vai acontecer, de onde vem essa convicção? De onde vem essa certeza de que aquilo é real? Eu entendo que, em parte, uma convicção, principalmente com questões além do plano físico, metafórico ou metafísicos, questões transcendentes, questões espirituais ou questões filosóficas, talvez até mesmo, que direcionam as nossas atitudes. Eu entendo que essas convicções são embasadas em grande parte por argumentos lógicos, argumentos racionais que solidificam a minha certeza. No nosso caso, na nossa fé em Cristo, argumentos teológicos da nossa doutrina, da nossa herança teológica reformada, elas são bases para mim, por exemplo, para minhas convicções, para as minhas certezas. Mas, ainda assim, eu compreendo que mais do que qualquer tipo de argumento lógico, a fé, ela é uma graça concedida, ela é um dom, Nenhum tipo de compreensão, de entendimento é superior à ação sobrenatural da graça de Deus. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, preste atenção, é que a fé, ela é anterior a qualquer tipo de intelectualidade, de desenvolvimento racional ou lógico. A fé é um dom recebido pela graça. Então você não precisa entender para crer, Primeiro você crê e aí você elabora melhor a sua compreensão. Porque o fato de crer não está limitado a alguma capacidade intelectual ou alguma capacidade de entendimento. E por que isso é importante? Porque há momentos em que nós não entendemos. Há momentos em que nós não compreendemos Deus, não compreendemos o que está acontecendo, não compreendemos quais são os planos, não compreendemos o que vai acontecer. E se a gente limita a minha compreensão, a minha fé, conforme a minha compreensão, aí a minha fé entra em crise, aí a minha fé fica frágil. Eu creio que a existência de Deus não é algo que precisa ser comprovado sem a fé,
mas o entendimento do ser de Deus é algo desenvolvido pela mente que nele já crê pela fé. Ou seja, a fé, ela é concedida para então ser comprovada por uma confissão e finalmente elaborada e desenvolvida em sua argumentação intelectual. Então primeiro você recebe fé pela graça, depois você confessa essa fé no seu coração, na sua boca, no teu ser, e depois você a desenvolve intelectualmente. Meus irmãos, se nós limitarmos a fé apenas pela compreensão na sua lógica, nós seremos contraditórios ao que o próprio Senhor Jesus nos declarou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 21 e 22, quando Jesus afirma o seguinte: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Olha que fantástico! O conhecimento de Deus Pai é algo concedido pela graça por Jesus Cristo. Você só crê se Jesus te revelar a graça de crer em Deus, em quem é Deus e o Pai. Não é pela intelectualidade, não é pelo entendimento. Por isso eu volto agora ao nosso texto base de Hebreus capítulo 10, verso 23, quando nós lemos assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, ou seja, o professar da fé. Apegue-se a essa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Veja que o embasamento de Hebreus é: apegue-se à fé, apegue-se à esperança, porque Deus é fiel, porque quem prometeu é fiel. O alvo da fé é Deus. A argumentação aqui do autor de Hebreus é que a nossa esperança está baseada na fidelidade de Deus. Maior do que a fé que eu e você venhamos a ter, é o alvo da nossa fé, ou seja, é em quem está a fé. Então ter fé todo mundo tem. O Tiago escreve isso: olha, você crê em Deus, até os demônios creem em Deus. Então ter fé em algo, todo mundo tem fé em algo, inclusive os ateus têm fé. Eles têm a fé de que Deus não exista, porque não se pode comprovar a não existência de Deus. Assim como você não comprova, teoricamente, a existência, você não comprova a não existência. Então o ateu tem fé na não existência. Então veja só, o importante não é ter fé ou não, o importante é em quem está a sua fé. Qual é o objeto da sua fé? Em quem está firmada a sua fé? E a palavra de Deus diz assim: temos esperança porque ela está firmada em Deus, na fidelidade de Deus. Que tipo de esperança que ele se refere aqui? Pelo contexto da epístola aos Hebreus, ele se refere a uma esperança que tem pelo menos 3 características. Em primeiro lugar, a confiança que temos ao entrar na presença do Senhor, ao entrarmos nesse lugar santo, né? Sem culpa e com ousadia. E segundo, a esperança que nós temos de um grande livramento que teremos se perseverarmos até o dia final, o dia do Senhor. E terceiro, uma esperança que temos para a perseverança em meio às tribulações pela fé. Tudo isso está lá no contexto de Hebreus, no capítulo 10, verso 19, até o capítulo 11 inteiro, você encontra essas características da esperança a qual o autor de Hebreus está se referindo aqui. Meus irmãos, a nossa firme esperança tem como base a pessoa de Deus e não meramente a nossa própria capacidade de entender ou a nossa própria capacidade em si de crer, né? A força da fé ou da nossa esperança não estão nos nossos méritos, mas em quem Deus é. É por isso que Jesus, ele afirma algo profundo lá no Evangelho de Mateus capítulo 17, verso 20, ele diz assim: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão pedir para que o monte se mova. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus está nos ensinando o que realmente é ter expectativas, fé e real esperança em Deus. O grão de mostarda é muito pequeno, ele tem cerca de 2 milímetros. O grão de mostarda tem 2 milímetros, mas quando ele é plantado num solo que seja irrigado, que tenha nutrientes, que seja fértil, ele desenvolve raízes e ele cresce para se tornar uma árvore que chega até 3 metros. Olha só que interessante, de 2 milímetros ele alcança 3 metros. Sabe por quê? Porque o que importa não é o tamanho da fé, não é o tamanho da semente. O que importa é a qualidade dos alimentos, dos nutrientes do solo.
A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 a 7, que é Deus quem dá o crescimento. Não importa quem planta, não importa quem colhe, porque quem faz crescer é Deus. Não importa o tamanho da sua fé, importa em quem está a sua fé. É Deus quem faz crescer, é Deus quem opera, é Deus quem realiza. E o alimento da nossa fé, conforme Romanos capítulo 10, verso 17, é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Qual é o alimento? Qual é o solo dessa pequena semente minha e sua? O solo, o alimento, o nutriente é a palavra de Deus, e é próprio Deus quem faz crescer. Não importa o tamanho da fé, importa a grandeza de Deus que concede, alimenta e faz crescer a nossa convicção de forma prática. Esse ensino de Hebreus, ele nos leva a vivenciarmos aquilo que o apóstolo Paulo nos recomenda na sua carta aos Filipenses. No capítulo 4, versos 6 e 7, nós lemos assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede ao entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que eu destaco aqui é que esta fé nos leva a uma paz que excede a compreensão. O entendimento aqui da palavra em grego nous, que significa intelecto, mente, ou as faculdades de perceber e entender bem, como a habilidade de sentir, julgar e determinar. A paz que Deus nos concede pela fé, ela excede qualquer compreensão, qualquer intelectualidade, qualquer racionalização, qualquer entendimento, porque se você precisa entender para crer, então Deus é pequeno demais ou limitado à sua compreensão. Meu irmão, você não tem uma compreensão maior do que o próprio Deus, e se você entende tudo o que Deus faz, você está limitando Deus ao tamanho do seu pensamento. Se você precisa entender antes para crer que é de Deus, então você está limitando a sua fé no Senhor e a pessoa do Senhor a uma crença que você tem aí. Meus irmãos, a situação atual, as notícias que nós temos ouvido, até mesmo talvez as pessoas mais próximas podem nos levar aí a uma racionalização, a uma tentativa de explicar o tempo presente, ou talvez a compreendermos que tudo isso é algo ruim da parte de Deus. Isso pode minar a nossa fé, pode abalar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Por isso, momentos como hoje exigem uma firme convicção que não se baseia na sua interpretação dos fatos, nem na sua capacidade de compreender, mas se baseia na confiança na pessoa de Deus, na sua fidelidade e na sua bondade, tá certo? O Spurgeon, ele conta uma ilustração de que, imagina um habitante de um clima quente, e ele vai numa certa época do ano, num lago, num rio, e aquela água do rio ele sempre viu líquida, mas de repente ele vê aquela água sólida o bastante para ele poder caminhar por cima dela. E aquela pessoa que nunca viu um rio congelado, ele vai achar que aquilo é inacreditável, ele nunca viu aquilo. Então ele vai raciocinar com a sua mente, com a sua compreensão, e vai julgar aquilo impossível, manipulação, aquilo é inacreditável. Meu irmão, se nós formos basear a nossa convicção apenas naquilo que nós entendemos, nós então limitaremos tudo aquilo que Deus pode fazer. Se você faz isso, você se porta de forma contrária à sabedoria e também à veracidade de Deus. Você age contra a sabedoria de Deus, como se Ele não pudesse nos dizer mais do que aquilo que já sabemos. Será que você precisa saber tudo o que Deus vai fazer? Se você sabe tudo, então Deus é incapaz de te ensinar algo novo. Quando eu entendo que eu não sei tudo, eu me abro para entender o novo de Deus. Segundo lugar, quando você age assim, você se porta contra a veracidade de Deus, como se Deus não merecesse confiança se pudesse fazê-lo. Agora eu quero refletir também com o irmão numa segunda recomendação, uma segunda base sólida, que é o seguinte: o autor de Hebreus nos fala não apenas para afirmarmos a nossa fé, a nossa esperança na pessoa de Deus, mas também nos fala para não deixarmos de nos reunir como igreja. Isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. Por quê? Preste atenção no seguinte: a crença em Deus, ela tem bases sólidas, como eu já disse aos irmãos, ainda que paradoxalmente ela não possa ser comprovada. Então, como eu já disse, quando alguém afirma que não crê em Deus, ele só está expressando a sua fé de que Deus não existe.
Eu escrevo na minha dissertação, baseado no livro O Evangelho numa Sociedade Pluralista, que o Evangelho é um fato novo a ser recebido em fé como um dom da graça. E o que é assim dado declara ser a verdade e não apenas uma possível opinião. Já disse aos irmãos que a fé é anterior a qualquer intelectualidade ou qualquer capacidade de compreensão lógica. Sabendo disso, sabendo que a fé, elas podem ainda assim serem abaladas pelas circunstâncias, pelas investidas do mundo, pelas dificuldades atuais, mesmo sabendo que eu preciso estabelecer que a minha fé é anterior a qualquer compreensão, é possível que a minha interpretação equivocada da situação venha a abalar a minha fé. E é por isso que o autor de Hebreus escreveu exatamente o que ele escreveu. Consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras e não deixemos de nos reunir como igreja para que assim a gente possa encorajar uns aos outros. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1, verso 11 e 12: eu anseio por vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Porque Deus sabe que nós, como seres relacionais, somos tendenciosos a interpretar os fatos e colocá-los acima das nossas convicções. Então, por isso, Ele preparou para nós que fôssemos igreja a partir da comunidade e do relacionamento. Porque o cristianismo, em sua essência, é comunitário e é relacional. Nós somos chamados nas Escrituras de um corpo, ou seja, um organismo que está ligado. A palavra igreja, quando ela aparece pela primeira vez lá no Evangelho de Mateus, vem do grego eclesia, que significa literalmente uma reunião de pessoas, uma convocação, uma assembleia. Meu irmão, não existe igreja de uma só pessoa, não existe reunião de um indivíduo. Uma igreja é uma reunião de pessoas. Não dá para ser cristão sem a comunidade. Inevitavelmente, se você se considera cristão, você faz parte sim de uma comunidade de fé, de pessoas que creem como você crê em Deus e que precisam por isso se reunir, se aproximar, se fortalecer, se encorajar. Em tempos de crise como o que nós vivemos, a comunidade mantém a nossa fé preservada no mesmo espírito, porque a comunidade de fé, termos outras pessoas que pensam como nós, que nos encorajam, faz com que eu não dependa somente das explicações lógicas, nem da racionalidade, mas faz com que eu tenha forças e me firme também na comunidade, no fato de que eu e você não estamos sozinhos. É isso que eu quero dizer para você nessa noite: você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Tem outras pessoas que creem em Deus, como você está crendo, que esperam no Senhor, que estão intercedendo, que estão clamando, que estão se fortalecendo, que estão sendo agentes de esperança, que estão perseverando na prática do amor e das boas obras. Sabe, meus irmãos, tem outras pessoas que estão orando por você e por isso você também deve orar por outras pessoas. Agora, talvez a gente se pergunte: como é que eu vou ser igreja num tempo de reclusão, num tempo em que nós estamos aí não nos reunindo, presencialmente? Sabe, uma coisa interessante é que ao longo dos séculos Deus fez uso de várias tecnologias presentes naquele momento para a propagação do seu reino e para a igreja pudesse se manifestar. Por exemplo, no século I, Deus preparou o momento certo da vinda de Jesus e da propagação do Evangelho na igreja primitiva durante aquele tempo inicial do século I, através das estradas, do sistema de estradas, Tinha as estradas romanas e também tinha a Rota da Seda que ligava todo o Oriente. E todas essas estradas se cruzavam em Antioquia. E é interessante que no texto de Atos 2 nós vemos que em Pentecostes, na festa de Pentecostes, tinham lá presentes tanto os judeus de Antioquia como de Roma. Porque isso só era possível juntar o mundo da época por causa da tecnologia das estradas que tinham sido criadas naquela ocasião. Quando a gente avança um pouquinho para o século XVI, a gente vê que uma das invenções mais impressionantes da história da humanidade foi a imprensa, a impressão de livros, que surgiu lá na Alemanha. E pasmem, onde começa a reforma protestante no século XVI? Começa na Alemanha com o Martinho Lutero, que começa a ler as Escrituras e a distribuir páginas das Escrituras
em páginas impressas, de forma acessível para o povo alemão, e isso depois foi ampliado para toda a Europa, foi a grande tecnologia da época. E nos tempos atuais, meu irmão, qual é a grande tecnologia que Deus está permitindo com que a igreja avance além das quatro paredes, com que a igreja continue sendo igreja, com que a igreja continue orando, continue intercedendo, se reunindo, perseverando? É a internet. E glória a Deus, porque através da tecnologia da internet, você está aqui conectado junto ao Senhor em culto, e nós podemos desenvolver relacionamentos discipuladores, intencionais, orar, fortalecer, mandar mensagens de áudio, mensagens de vídeo, escrever, fazer videoconferências. Os nossos pequenos grupos multiplicadores estão se reunindo todas as semanas por videoconferência, tem lá 17, mais de 20 pessoas se reunindo virtualmente. Os nossos cultos de quarta-feira estão se realizando pelo Facebook online, o nosso canal do YouTube aqui está transmitindo os cultos de domingo. Meus irmãos, nós temos uma grande oportunidade de sermos igreja e perseverarmos na unidade e fortalecermos uns aos outros diante das crises que tentam abalar a nossa fé. Nós temos a comunidade para permanecermos firmes e para renovarmos a nossa esperança no Senhor. Os tempos em que nós vivemos exigem de nós esta reafirmação na esperança em Deus. Isso faz com que eu e você possamos nos mover de forma prática através dessa esperança. Lembre-se que eu e você somos seres criados pelo Senhor a fim de sermos movidos por esta esperança. E agora, se essa esperança estiver apenas em nós mesmos, na sua capacidade, na sua crença, na sua força intelectual, ela vai estar em risco. Por isso, a verdadeira esperança que nos move está baseada na pessoa e na fidelidade graciosa de Deus. Essa esperança, ela vai ser renovada pela perseverança na comunhão e na unidade como igreja. Não deixe de ser igreja, não deixe de ligar para alguém, não deixe de desenvolver um discipulado com alguém, não deixe de intencionalmente fazer uma ligação, uma videoconferência, um áudio falando: orei por você, como é que você está, como é que eu posso orar por você nesse dia. Não deixe de ensinar alguém sobre a palavra de Deus, de manifestar um verdadeiro sacerdócio. Continue a motivar, a engajar, a inspirar, a mobilizar, a servir a outros irmãos e também a sociedade ao seu redor nessa oportunidade, porque Deus está nos abrindo grandes portas para expandirmos o potencial da verdadeira igreja nesse momento, em nome de Jesus, amém? Por isso, melhor do que nos focarmos nas críticas, nas acusações e nas discussões infundadas, nós somos convidados pela palavra de Deus a encorajar uns aos outros, a fortalecer e a também sermos motivados e animados diante das dificuldades da vida. Que assim você possa permanecer firme na fé, que assim você possa permitir com que a graça transformadora de Deus haja na sua vida e através da sua vida. Meus irmãos, nós temos uma grande oportunidade. Eu quero que você reflita comigo hoje, para quem você pode nesta semana ser um instrumento, uma manifestação da verdadeira igreja. Quem é a pessoa que você pode agora, talvez hoje mesmo ou amanhã, fazer uma ligação, mandar um áudio, fazer uma videoconferência, inspirar, mobilizar, animar, mover em direção à fé em Jesus Cristo, a levá-lo a crer, não apenas pela análise dos fatos, mas pela convicção da graça, da fé que Deus nos deu. Que vocês sejam esse instrumento. Vamos orar juntos nessa hora. Eu te convido a orar e a compartilhar aí com alguém que esteja do seu lado, ou a refletir sozinho, caso você também esteja sozinho, sobre de que forma o Espírito de Deus quer usar a nós como igreja nesses dias atuais, de que forma o Senhor quer usar a sua vida e a minha vida nesse momento. Como é que está a sua fé? Você a considera do tamanho de um grão de mostarda? Que bom por isso, né? Porque é assim que o Senhor vai te usar. Pai, te agradecemos por esse momento especial e te suplicamos para que o Teu Espírito Santo continue a nos direcionar, a nos ensinar e a nos levar a termos uma convicção de fé maior do que as nossas capacidades, mas que está firmada na Tua pessoa e no Teu caráter. E que certos disso possamos agora mobilizar a Tua igreja uns aos outros e dentro do conceito de verdadeira comunidade, continuemos unidos e focados nos Teus propósitos.
Usa os teus filhos, usa os meus irmãos nesta obra para a glória do Senhor, Pai. Ajuda-nos e mostra-nos pelo Teu Espírito pessoas que nesta hora precisam, Deus, da nossa mobilização, da nossa intercessão, do nosso cuidado, do nosso apoio, Deus, da nossa motivação, e usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diga aí, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, que bom ter você até aqui com a gente nesse momento. Eu quero trazer alguns comunicados, algumas informações importantes para que a gente continue se movimentando e sendo verdadeira igreja nesse momento. E eu quero compartilhar com os irmãos a informação de que os nossos cultos continuarão a ser transmitidos online pelo canal do YouTube, e também o nosso culto de oração de quarta-feira às 20 horas será transmitido ao vivo pelo Facebook da nossa igreja. Então, se você ainda não tem acesso, se você ainda não está lá, não curtiu ainda a nossa página do Face, é facebook.com/ibpaulistana, está aparecendo aí na sua tela. E também, todos os dias, nós postaremos motivos de oração para que você ore sozinho ou com a sua família ao meio-dia. É assim a gente se mantém unidos numa campanha de oração como igreja. E a gente vai postar esses motivos de oração lá na página do Facebook e também no nosso Instagram. Se você ainda não curtiu, não segue a página da igreja, siga a gente lá no Instagram. O endereço está aí na sua tela, instagram.com/ibpaulistana. E que bom que você está aqui nesse canal do YouTube agora nos assistindo. Eu vou pedir para que você compartilhe essa mensagem e a mensagem de hoje de manhã também. São mensagens relevantes para a igreja atual e para a sociedade. Compartilhe o maior número de pessoas possível. E os nossos pequenos grupos multiplicadores, eles continuam a se reunir através de videoconferências ou também através do grupo de WhatsApp, e é a oportunidade única para você participar. Se você deseja participar de os nossos pequenos grupos multiplicadores, você pode escrever aí nos comentários ou mandar uma mensagem no Facebook da igreja, falar assim: quero participar de um pequeno grupo multiplicador, e aí um dos líderes de PGM vai pegar o seu contato, vai te convidar para a próxima videoconferência e você participa lá via videoconferência, tá certo? Eu quero lembrar também aos irmãos que você é nosso convidado a, se puder, adorar ao Senhor através dos seus dízimos e das suas ofertas. E nesse momento que a igreja não está se reunindo, a igreja continua com seus compromissos financeiros e a igreja continua também ofertando para a obra missionária. Por isso, se você pode, faça a sua oferta para missões nesse mês, e entregue o seu dízimo ao Senhor, através de um depósito, através de uma transferência bancária eletrônica, via internet. Os nossos dados bancários estão aparecendo aí na sua tela, e depois você pode mandar o comprovante para tesouraria@ibpaulistana.com.br, designando a sua oferta. Se você quer que seja uma oferta para missões, escreva lá nesse e-mail: essa é uma oferta para missões, tá bom? Se você está aí com a sua família, eu quero te convidar a pegar aí na mão o seu familiar. Se você está sozinho, eu quero te convidar a se conectar aí pessoalmente com Deus nesse momento final de culto. E eu te convido aí a fechar os seus olhos e a agradecermos e a orarmos ao Senhor mais uma vez. Vamos orar juntos? Paizinho querido, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela salvação, porque o Senhor pagou um alto preço pelos nossos pecados. E oramos, ó Deus, nesta hora, para que em cada lar, em cada coração, em cada vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada irmão que está agora conectado conosco, agora e para todos sempre. Que nesta hora, Pai, que o Senhor graciosamente abençoe e guarde cada vida, que o Senhor levante o rosto sobre cada um e tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre as nossas vidas e nos conceda a paz, agora e para sempre, em nome de Jesus. Diga amém, aleluia. Então eu te espero na próxima quarta-feira ao vivo lá no Facebook. Se você está com alguém, dê um abraço aí quem está do seu lado, né? E fala assim: fica firme em Jesus. E vamos juntos agora adorar ao Senhor. Cante conosco.